Vereador Soldado Nailson, aqui na Praça 12 de Outubro, este marco da cidade de São Sebastião do Passé. Gostaria que o senhor começasse falando um pouco sobre o trabalho do vereador Soldado Nailson, como tem atuado aqui neste vasto município que é São Sebastião do Passé. Nossa cidade, que é uma cidade que tem 13 vereadores, e eu sou o único vereador de oposição, a base da prefeita é composta por 12 vereadores. Então, uma cidade como São Sebastião do Passé, que se acostumou ao longo dos anos com assistencialismo, que se acostumou com a questão da corrupção. Infelizmente, quem é oposição acaba tendo dificuldades por não ter a estrutura da prefeitura, por não ter os seus projetos avaliados e executados quando chegam lá na pasta de cada secretário. Então é uma função muito difícil, é uma posição difícil que eu ocupo, mas quando eu decidi ser vereador, eu já avisava antes que eu vinha para combater todo o sistema corrupto que assola o município há muitos anos e que faria meu trabalho com muita dedicação e esforço. A gente levanta a bandeira de defender o direito das pessoas. A maioria dos direitos dos munícipes que não são respeitados, sempre estamos presentes levantando a bandeira. São várias situações, como questões dos professores, piso salarial, servidores públicos, estamos sempre na dianteira buscando os direitos dos nossos servidores. Então não é um trabalho fácil, é um trabalho muito difícil, mas a gente tem conquistado o reconhecimento da população. Saímos candidato a deputado federal agora, tivemos uma votação expressiva, tivemos mais votos inclusive do que o candidato da prefeita, o vice-governador. O que era o vice-governador foi o candidato da prefeita. A gente conseguiu quase 3 vezes mais votos que eles aqui no município. Então é um trabalho sem recursos, sem estrutura, que vem dando certo no município de São Sebastião do Passé. E como é que estão as suas entradas nos distritos, povoados, porque São Sebastião do Passé é muito grande, a gente tem cerca de 40 quilômetros aí de Jacuípe a Lamarão, a gente tem quase a mesma distância de Maracangalha para Banco de Areia, os distritos que ficam nos extremos do município e sem contar os povoados, estradas, muitos locais pequenos, áreas rurais, muitos lugares para ir. E como tem sido feito o trabalho do vereador Nailson em relação a estas comunidades? Bom, a gente vem se desdobrado, né? Como você bem relatou aqui, o município é muito grande, a zona rural é muito grande e, infelizmente, é a área mais carente do município. É a área em que o poder público tem dado pouca atenção. Então, a gente anda muito nessas comunidades. Hoje mesmo são 10 horas da manhã e a gente já visitou 2 dessas comunidades, comunidades da zona rural, comunidade da periferia. A gente tem andado muito, tem feito nossas ações de maneira individual. A gente conta com a equipe também de amigos, de colaboradores que têm nos auxiliado nessas solicitações que os moradores dessas comunidades vêm trazido. Então a gente faz o possível para trazer dias melhores para a nossa cidade, principalmente zona rural e periferia, que são as áreas menos favorecidas. São as áreas em que o poder público tem se afastado cada dia mais. Se você observar aqui a questão das estradas vicinais, a grande maioria da nossa cidade são estradas abandonadas. São comunidades que precisam da atenção do poder público. Os postos de saúde, as escolas da zona rural estão abandonadas. Então a gente tem se desdobrado para mostrar a realidade, fazer as solicitações, as indicações, porque também não temos o poder de executar todos esses serviços. Como fiscalizador, a gente vai lá, acompanha e oficializa a cada secretaria para resolver a demanda. Então a gente precisa também dessa percepção dos moradores. Qual é o trabalho do vereador? Qual é o trabalho da prefeita, do gestor? O gestor tem a função de executar, nós de levarmos as demandas para o executivo. Mas de maneira individual, a gente não cruza os braços, a gente realiza algumas ações. A gente vai nas comunidades carentes, por exemplo, e realiza a manutenção dos campos. A gente agora está aqui no condomínio Minha Casa Minha Vida tentando melhorar a questão da coleta de lixo. Hoje, numa parceria com o Abrigo Grandes Amigos, fizemos o recolhimento de animais abandonados nas ruas lá do condomínio da Araçatiba. Esses animais que serão cuidados, alimentados, vacinados, com o meu apoio, com o meu suporte a uma cuidadora aqui do município que se chama Margarete. Então, além de levar as demandas para o Executivo, nós também realizamos algumas ações, porque quando eu me propus a ser vereador, eu disse que faria a diferença. Então, a gente tenta fazer a diferença da maneira que a gente pode.
O vereador falou de estradas. A gente tem essa BA-512, essa parte aqui que é estrada de terra, que vai daqui da sede de São Sebastião do Passeio até o distrito de Nazaré de Jacuípe, cerca de 18 quilômetros, passando pelo Cariri, passando por Água Preta, Papo Sul, Santo André, estado, até chegar em Jacuípe. Qual a situação que eu vou encontrar agora nessa estrada, já que vou fazer esse roteiro até Jacuípe? Bom, é uma estrada que tem muitas dificuldades. Começa ali na região de Água Preta, até o Cariri nós temos um asfalto que foi colocado na gestão passada, mas de Água Preta até Santo André, infelizmente, Santo André não, estado. De Água Preta até o estado, você vai encontrar muita dificuldade. E o que a gente cobra? Há um contrato de quase 3 milhões de reais de manutenção de estradas vicinais. E a gente não vê esse contrato surtindo efeito para os moradores dessa localidade. A gente vem cobrando constantemente o porquê se pagar uma empresa 3 milhões de reais por ano para fazer manutenção das estradas vicinais, e as nossas estradas estão do jeito que você que pode ver aqui, qualquer pessoa que vier a São Sebastião do Passé pode ver a situação das nossas estradas. A gente cobra muito. Essa é a parte de fiscalização, essa é a parte do vereador. A minha parte tem sido feita. A gente leva ofícios para a secretaria, a gente apresenta indicações, mas infelizmente não surte efeito. Então a gente mostra o que está acontecendo, mostra que o poder público não está executando. Eu não tenho condições de fazer a reforma dessas estradas, não é o meu papel. O meu papel, como eu disse anteriormente, é fiscalizar e levar essa demanda para o executivo. Infelizmente, é uma situação deplorável em que os moradores da zona rural enfrentam dia a dia em São Sebastião. O que é que acontece então com a administração de São Sebastião do Passé? Tem 12 vereadores na situação, apenas o vereador Nailson na oposição. Será que só o vereador Nailson não vê as coisas boas que acontecem em São Sebastião, ou os 12 não enxergam as coisas ruins ou as coisas que não estão sendo feitas na cidade? Por exemplo, a cidade teve um superávit e agora tomou mais 25 milhões emprestados, né, junto à Caixa Econômica Federal para fazer obras, para fazer reformas. Eu vejo algumas coisas nas redes sociais, o que é verdade e o que não é verdade na administração em São Sebastião do Passé. Bom, em 2022 tivemos um orçamento de 145 milhões. Em 2023, esse orçamento passou para 190 milhões. Além desses 190 milhões que teremos para gastar, que a prefeita terá para gastar no ano de 2023, eles ainda tomaram um empréstimo no valor de 25 milhões. E é isso, é quando a gente fala, tem dinheiro, tem recurso, a própria prefeita, ela diz que tem recursos em caixa. Mas por que esses recursos não são utilizados nessas comunidades que a gente citou aqui anteriormente? Por que os moradores de São Sebastião do Passé passam por tantas dificuldades? Por que o município não entrega uniforme escolar para as crianças de baixa renda no nosso município? A gente recebe no gabinete diversas mães que querem pedir aos vereadores 80, 90 reais para comprar uniforme escolar. É inadmissível, com tantos recursos do Fundeb que são enviados para São Sebastião do Passé, as crianças não recebem uniforme escolar. A questão também de reforma de escolas, várias escolas, infelizmente, em situação deplorável. A gente vem cobrando essa questão também. Os servidores maltratados. Em 2022, houve manifestação, houve greve por parte dos professores requerendo o piso salarial. Depois de muita luta, a prefeita deu o piso salarial, mas cortou o direito dos professores. O plano de cargos e salários dos professores foi rasgado pela gestora. Os professores que se graduavam, fazem mestrado, doutorado, eles naturalmente têm uma remuneração maior. E a prefeita, quando pagou o piso, ela acabou equiparando os professores por baixo, o menor valor. O professor que não fez a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, ele ganha o mesmo do que os professores que fizeram toda a especialização. Então corta o direito dos professores do nosso município. Em 2023, houve um reajuste no piso salarial de 14,95%. Foi publicado no dia 17 de janeiro de 2023, lei federal. E a prefeita, até hoje, não pagou o piso salarial dos professores. É outra luta nossa, a gente vem cobrando. Ela, a prefeita, que é professora e não olha para a categoria de onde ela veio. A questão de
Ticket de alimentação, depois de tanto tempo defasado, fizeram um reajuste de R$3. Hoje o valor do ticket de refeição para os servidores de São Sebastião do Passé concursados é de R$14. A gente entende que é um valor que não dá para o servidor se alimentar bem, se alimentar corretamente, e a gente lutou contra isso, mas infelizmente não teve o reajuste necessário. Agora estamos numa luta tremenda com a lei que foi enviada para a Câmara de Vereadores, onde a prefeita corta hora extra para o servidor. É inadmissível. A lei, o parágrafo 3º do artigo 1º, diz que a prefeitura, o município, estará isento de pagar serviços extraordinários aos sábados, domingos e feriados. Então você, profissional que trabalhou a mais no final de semana, você nunca mais vai poder receber uma hora extra. Será um sistema de compensação. Você trabalhou no final de semana, trabalhou além do seu horário, você vai ter que ganhar horas. A gente entende que não tem ilegalidade, mas acho que isso é injusto. Logo com o servidor, com o profissional que está se dedicando, se doando, os profissionais do hospital que lutaram tanto na pandemia, que adoeceram. Tem profissionais do hospital com sequelas de Covid, por exemplo. E a gente entende que isso não é justo com os nossos profissionais. Enquanto o servidor, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e outros profissionais do hospital terão que trabalhar numa escala agora reduzida, porque outro artigo do nosso projeto de lei, do projeto de lei da prefeita, ela estipula a escala 12/36, onde a escala era de 24 horas, e esses profissionais que ganham salário mínimo podiam tirar plantões em outras cidades, ter outra renda, e a prefeita, numa tentativa de fazer com que esses profissionais, principalmente concursados, peçam demissão dos seus outros trabalhos ou daqui de São Sebastião do Passé, implantou essa lei de 12/36. Os servidores estão inconformados, o sindicato está inconformado e, infelizmente, esse projeto passou em primeira votação, foram 11 votos favoráveis e 2 votos contra. Eu votei contra e um vereador da base também votou contrário. A gente percebe alguns problemas no município, é verdade, e vê o vereador Nailson cobrando, mas tem uma população que, mesmo tendo votado nos vereadores para fiscalizar, também é uma obrigação. A gente vê um ou outro reclamando, mas a maioria reclama da janela para dentro. As pessoas têm medo de se expor? Bom, os vereadores, como eu falei no início da entrevista, o vereador ele não quer enfrentar a máquina. Ele acha que ele precisa da estrutura municipal para fazer o seu mandato. Principalmente numa cidade que se acostumou com o assistencialismo, se acostumou ao político tá dando bloco, tá dando cimento. Isso não é política pública. A gente luta por política pública. Mas os vereadores que estão nesses moldes antigos, eles acham que precisam do executivo para fazer as suas ações. E não precisa. A gente precisa trazer a conscientização. Qual é o papel do vereador? Qual é a obrigação do vereador? É dar cimento, é dar bloco, é fazer o assistencialismo ou lutar por políticas públicas? Lutar para quando você precisar do hospital, ter o médico lá para lhe atender. Quando você for no posto de saúde, ter o remédio. A gente levanta a bandeira do trabalho de fato do parlamentar, do vereador. Então o medo dos vereadores é porque sabem que muita gente se acostumou com essa questão do assistencialismo, do tomar lá da cá, e a gente precisa mudar essa mentalidade. É o meu papel hoje aqui. Eu não preciso da máquina, eu não preciso da estrutura da prefeitura para fazer meu trabalho. Faço de maneira independente, temos bons salários. O vereador hoje em São Sebastião do Passé ganha R$ 7.500, enquanto pessoas aí, servidores, ganham um salário mínimo. Então, mesmo ele ganhando R$ 7.500, ele acha que ele tem que usar a máquina, a estrutura da prefeitura para fazer as suas ações. Então esse é o medo das pessoas. Além dos vereadores, das pessoas. Não tem emprego em São Sebastião do Passé. O comércio hoje nosso, infelizmente, está cada vez mais enfraquecido. Não temos fábricas, não temos empresas. Então as pessoas acham que só vai ter oportunidade na prefeitura. Isso faz com que as pessoas se calem, se conformem com as situações que vêm acontecendo. Na maioria das vezes eles trazem a mim para fazer essa reivindicação, mas eu posso te garantir que hoje a grande maioria das pessoas que moram aqui estão insatisfeitas com esse tipo de política. Gostaria de agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, sou eu que agradeço. São poucas pessoas que abrem as portas para nós por conta dessa luta, por conta da perseguição. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, de estar falando sobre a minha cidade, que tanto precisa de vocês, comunicadores, da mídia, da imprensa, que levem a informação verdadeira e que ouçam os dois lados. Não abram a porta só para um lado contar uma versão, abra a porta para que o outro lado também passe as informações claras e verdadeiras. Então, mais uma vez, agradeço e conte comigo sempre aí.